O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 5º domingo da Páscoa e na experiência com o ressuscitado, nós somos chamados, exortados, podemos dizer assim, a estarmos atentos à sua palavra e os seus ensinamentos. E neste 5º domingo da Páscoa, a liturgia da palavra nos convida a permanecermos unidos a Cristo, a estarmos unidos a Cristo que hoje se apresenta a nós como a videira verdadeira. Então, quando nós compreendemos que Ele é a videira e se coloca como a videira verdadeira, nós somos chamados a compreendermos que, nesta unidade com Cristo, permanecendo nele, precisamos viver os seus ensinamentos. Produzir frutos significa colocar em prática tudo aquilo que a sua palavra nos ensina e nos orienta. É olhar os mesmos sentimentos de Cristo e vivê-los em nossa própria vida. Produzir frutos é sermos colaboradores para com a construção do reino de Deus. Porque de nada adianta a gente professar a nossa fé, como a segunda leitura da primeira carta de São João nos exorta, se nós não vivemos de fato aquilo que professamos. E para viver é necessário permanecer, estar unido, aceitar a sua proposta, ser inserido dentro desta proposta. É desejo dele, mas a gente precisa se permitir e entrar dentro da dinâmica do Evangelho. Fazer acontecer aquilo que o próprio Cristo um dia começou. Mas só é possível se estivermos unidos a Ele, se permanecermos com Ele. Quando nós olhamos para a experiência de Paulo na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, nós vamos compreender que Paulo, de alguma forma, ele permaneceu. Enfrentou vários desafios depois da sua conversão. Mais ou menos 3 anos depois da experiência da sua conversão,
Paulo vai ao encontro de Pedro e ele vai, de alguma forma, se apresentar à comunidade, com o desejo de ser acolhido pela comunidade, de ser inserido na vida da comunidade. Porém, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Paulo não foi muito bem acolhido. Ao contrário, um pouco meio que rejeitado. As pessoas olhavam para ele com um olhar meio atravessado, podemos dizer assim, porque até mesmo, como que uma pessoa que era um perseguidor dos cristãos, do nada diz que está convertido. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade de vida, isso também acontece, nem sempre a gente dá credibilidade na conversão do outro. E foi isso que aconteceu justamente com Paulo. Então, quando ele chega ali, é estranho para a comunidade. Alguém que perseguia os cristãos, agora está ali, se apresentando, querendo ser inserido. Então, de alguma forma, Paulo viveu a experiência da rejeição. Mas ele não desistiu. Ele permaneceu unido ao ressuscitado, porque ele tinha feito uma experiência com ele. A experiência de conversão que aconteceu no caminho para Damasco, e ele quis permanecer, ele acolhe os ensinamentos. Por isso que diante do desafio ali da comunidade, tendo enfrentado esta não acolhida por parte da comunidade, Paulo não desistiu, permaneceu firme. E ele, de alguma forma, com o seu testemunho de vida, provou para aqueles irmãos e irmãs que a conversão havia acontecido em sua vida e que ele estava disposto a ser anunciador da palavra de Deus, fazer com que o reino de Deus acontecesse. Quando nós olhamos para a nossa experiência de comunidade, nós vamos nos deparar com aquilo que Paulo enfrentou. Nem sempre seremos acolhidos. Nem sempre seremos compreendidos na vida de comunidade. Nem sempre seremos, de alguma forma, entendidos. Ao contrário, em muitos momentos, as pessoas olham o nosso passado, assim como olhavam o passado de Paulo. E precisamos ter muito cuidado. Porque em meio a esses desafios que corremos o risco de encontrar na experiência de comunidade, a gente desanimar e desistir da fé. É triste e lamentável você escutar alguém dizer assim: eu não vou mais na comunidade por causa de fulano. Me desculpe dizer, burrice da sua parte. Porque se você vai à comunidade por causa de alguém, automaticamente no primeiro desafio, na experiência de comunidade, é muito mais fácil a gente desistir. Mas por que Paulo não desistiu, padre? Porque a experiência de Paulo, a sua fé, estava fundamentada em Jesus Cristo. Ele estava unido a Cristo. Por isso, aquilo que veio de fora não fez com que ele abandonasse a sua fé. Infelizmente, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma geração de milindres. Este termo bem usado. Ninguém pode falar nada. Claro, às vezes existem palavras pesadas que escutamos na convivência de comunidade. Mas aonde que está a nossa fé? Será que de fato estamos unidos a Cristo? Porque, como já dizia, se estamos unidos, não é a fala de alguém, uma fofoquinha, porque a fofoca existe na vida da comunidade. Não é só na comunidade matriz aqui, mas em todas as comunidades existem invejosos, existem fofocas, existem perseguições. No mundo inteiro existe. Entre os discípulos existiram até a competição de quem seria o maior e o melhor. Então, se nós não estamos unidos a Cristo, em meio a esses desafios, a gente vai desistir da fé. Mas Paulo estava unido a Ele, por isso não desistiu.
E temos que compreender uma coisa: Paulo, nessa experiência, ele se encontra com Barnabé, que o compreende e o acolhe. Nem sempre nós iremos encontrar um Barnabé que irá nos acolher, nos compreender na vida de comunidade. Nós vamos encontrar muitas vezes pessoas para nos apedrejar. Isso não tem como fugir. Na experiência da missão vai ter sempre alguém que vai nos atirar pedras. Mas vamos permanecer unidos a Cristo. E na segunda leitura, na carta de São João, ele vai um pouco mais além, nesse sentido da unidade, nos fazendo a compreender que é necessário viver em obras a fé que nós professamos com a boca. Se nós permanecemos em Cristo, se estamos unidos a Ele, nós precisamos mostrar isso em nossas atitudes. Pessoas que dizem ter fé, o mundo está cheio. Pessoas que nem vão à igreja, não têm experiência de comunidade. E é interessante que quando alguém pergunta assim, você vai na igreja? Eu não vou não. Mas qual religião você é? Você é católico. Queima com a gente, né? A pessoa não tem experiência nenhuma, é católica. Mas de fato nós precisamos compreender que essa experiência da permanência em Cristo nos leva a viver lá fora aquilo que professamos aqui dentro. Se escutamos, se conhecemos a palavra, precisamos viver a palavra no nosso dia a dia. Se conhecemos a doutrina da igreja, tem gente que conhece a doutrina melhor do que nós padres. Se a gente fala uma coisa, já vai lá, não, porque na doutrina da igreja diz assim. Mas se a gente fica apegados a isso, no sentido só de conhecer, numa dimensão intelectual, e não vivemos isso no nosso dia a dia, de nada adianta. Levantar os braços, já dizia isso aqui em uma das nossas celebrações. Dizer que Ele ressuscitou, que está vivo entre nós, cantar para o mundo inteiro ouvir, gritar que temos fé, que existe um Deus que nos ama, isso é muito fácil. Mas é necessário provar isto com a própria vida, e a carta de São João vai nos ensinar como. Em obras. E ele vai dizer, em verdadeiras obras. É na ação, é na prática. É aí que nós mostramos se somos cristãos de fato. E o Evangelho, já bem conhecido por nós, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Já dizia, precisamos produzir. Se estamos unidos a Ele, que é o tronco, esta videira, e o Pai é o agricultor, precisamos produzir. Senão, seremos lançados no fogo. Podemos até fazer uma pergunta para nós nessa Eucaristia de hoje. Eu tenho produzido frutos? Ou estou simplesmente na videira, sugando da videira, e não estou produzindo nada? E o Evangelho vai nos ajudando a compreender por que Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Primeiro, o Evangelho termina dizendo que o desejo dele é que nós nos tornemos discípulos seus. E para produzir frutos, meus queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos passar por 2 processos. O primeiro, se alimentar da seiva, que é o próprio Cristo. E se alimentar dele é se alimentar daquilo que já dizia, de seus ensinamentos. Ter os seus sentimentos,
Já tão escutado por nós essa expressão, precisamos ser imitadores de Cristo. Se alimentar da experiência, até mesmo na vida da comunidade. E o segundo ponto dentro deste processo, para produzir bons frutos, é compreender que em muitos momentos precisamos ser podados. E a poda dói, né? Nem sempre queremos ser podados. Queremos até produzir frutos. Talvez fruto das nossas verdades, da nossa autossuficiência, dos nossos quereres, das nossas vontades, mas não queremos ser podados. Uma árvore, para produzir frutos, ela precisa passar pela experiência da poda. E na vida não é diferente, principalmente na experiência da missão. Precisamos ser podados, e seremos podados muitas vezes, até por pessoas que já têm uma experiência de caminhada. O problema é que a gente não aceita muito, né? Todo mundo teve um começo. Todo mundo de alguma forma teve um mestre que ensinou. Todo mundo teve alguém como exemplo. Ser podado, por mais doloroso que seja, é necessário. É isso que vai nos fazer crescer e produzir frutos. Seremos podados muitas vezes pela família, por aqueles que representam de alguma forma a igreja em diversidades de pastorais e movimentos. Às vezes é necessário esperar um pouco para depois servir. Poda significa viver a experiência da dor, mas para produzir lá na frente. Então, se você está passando pela experiência da poda, não desanima da missão, não. Não tenha medo. Lá na frente você vai ver que bom foi ser podado ou podada. É necessário para produzirmos bons frutos e tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então reze no silêncio do seu coração, que possamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de estarmos unidos a Ele e permanecermos com Ele, nele e na sua proposta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.